Fala pessoal, tudo bem? Professor Jean Azevedo aqui para o canal Geografia, plataforma de ensino gabaritagel.com.br, a única plataforma especialista na FUVEST, na Unesp e na Unicamp, na área das ciências humanas. Para pensar numa aula mega importante para sua preparação. Vamos falar da industrialização do estado de São Paulo. O estado que tem o maior parque industrial do país, que tem o maior mercado consumidor, que tem o maior contingente de mão de obra e a maior diversificação do setor produtivo, que nós temos a agricultura, nós temos o comércio e a indústria muito forte. E por conta disso, nós precisamos entender o setor industrial que foi a locomotiva de desenvolvimento do estado de São Paulo. Bora lá? Então já deixa o dedão no like, se inscreva e vem estudar comigo no Gabaritagel. Ó, vou dar um segundinho para você dar um print da tela para depois anotar, desenhar o mapinha bonitinho, porque ó, não adianta, tá? Sem anotar, não vai conseguir guardar tanta informação. Ó, deu o print, legal, vamos para a aula. Ó, o motor do processo de industrialização do estado de São Paulo é esse cara aqui, o café. O café, ele vai dar início à sua área de plantio nessa região aqui, próximo ao estado de Minas Gerais, o estado do Rio de Janeiro. É o Vale do Paraíba do Sul, do Rio Paraíba do Sul. Aquele rio que passa do lado da principal rodovia do país, que é a Via Dutra, que interliga a grande metrópole São Paulo com a grande metrópole Rio de Janeiro, os dois maiores centros comerciais, políticos e econômicos do Brasil. Volta aqui. Jean, por que do plantio de café nessa região? Porque aqui você tem o solo terra roxa, que é formado a partir da decomposição do basalto, que é uma rocha magmática. Então você teve o extravasamento do basalto aqui, você vai ter a formação aqui no litoral da Serra do Mar, mais em direção ao interior, próximo aqui da fronteira com Minas Gerais, você tem o início da Serra da Mantiqueira, e aqui no centro uma área rebaixada, que você vai ter ali a formação do Rio Paraíba do Sul. É um vale. Então você tem uma montanha aqui, uma área rebaixada aqui, uma forma didática de você entender isso. Tranquilo? Até aí? Beleza. Então você tem o solo terra roxa aqui, um solo naturalmente fértil. E isso favoreceu o plantio de quem? Do café. Você não precisava fazer manejo do solo, ia lá e plantava. E a mão de obra utilizada nessa região era dos escravos. Mas aí a princesa Isabel, certo dia, assinou a abolição dos escravos e de repente a gente já não tinha mais mão de obra para trabalhar nas lavouras. Lembrando você que o café era o principal produto de exportação do Brasil. É aquele produto que a gente mandava para a Europa, voltava uns dólares e a gente comprava produtos industrializados, principalmente da Inglaterra. Jean, tá sem mão de obra, e agora como vamos continuar aí o plantio de café? Ô imigrante, tá ruim morando aí na Europa? Tá passando fome aí na Itália? Tá passando fome aí no Japão, até na Ásia? Na Ásia também, o Japão, naquele momento, início do século XX, final do século XIX, você tinha um Japão atrasado economicamente. Você não é esse Japão agora, banana. E aí essas pessoas vieram para o Brasil para trabalhar nas lavouras do café. Ponto primordial para a industrialização de São Paulo. Por quê, Jean? Os imigrantes, eles já tinham uma certa experiência, principalmente os europeus, com a indústria. Já que a indústria na Europa, velho, é lá do século XVIII. Primeira Revolução Industrial, lá na Inglaterra, máquina a vapor. E depois essa Revolução Industrial ela vai se expandir para outros países da Europa e também para os Estados Unidos na Segunda Revolução Industrial. O Brasil não está nesses paranauês. O Brasil era um país de monocultura para exportação. O setor industrial ele era muito incipiente, quase inexistente. Com a chegada desses imigrantes, as coisas começam a andar. Principalmente por conta de uma crise na Europa. A crise se aprofunda no século XX. Nós temos Primeira Guerra Mundial,
quebra da Bolsa de Nova York que atinge o mundo inteiro e depois nós temos a Segunda Guerra Mundial. Os europeus deixaram de comprar esse cara aqui, o café. Para pra pensar, né? Eu tô lá na guerra, vou parar para tomar um cafezinho? Não. Eu preciso alimentar esses soldados. Então a indústria de enlatados estadunidenses que ganha espaço na economia europeia. Já o café fica de segundo plano. E a economia brasileira tem uma lacuna a se preencher, porque precisa entrar dólar para tapar essa lacuna. E aí que os imigrantes que já tinham um contato com a indústria vão para São Paulo, e tá chegando gente também, tá? Tá chegando imigrante, isso não para. E começam a criar indústrias de substituição de importação. Então, tudo aquilo que a gente importava da Inglaterra, por exemplo, um chapeuzinho, um terno, um vestido, um móvel, um vaso, começa a ser produzido aqui. A nossa indústria é por substituição de importações. E isso vai se dar início na Grande São Paulo, principalmente na região do Brás. Mas olha um ponto importante da nossa fala. O Brás, que hoje é uma área também de comércio de têxtil, né? Então você tem roupas lá no Brás. Você tinha a indústria e em volta da indústria as residências. Então essa indústria tinha ali uma dificuldade para crescer, se expandir, porque barrava nas casas dos funcionários da indústria. Tá? Eles faziam esse sistema meio primeira revolução industrial lá na Inglaterra, onde você tinha indústria e o bairro bem próximo para diminuir a locomoção dos funcionários, já que eles trabalhavam muito tempo. E aí que no Brasil seguiu esse mesmo perfil. Isso dificultava. Então as indústrias começaram a se alocar em outras regiões de São Paulo. Por exemplo, a Moca, depois o Tatuapé. Por que o Tatuapé, Jean? Porque lá você tinha vários campos de futebol, era um pasto imenso. E isso favoreceu a instalação de indústrias de maior porte, que poderiam produzir mais, já que o mercado brasileiro naquele momento queria esses produtos, já que a Europa se encontrava em guerra. E o Brasil também passa a exportar um pouquinho desses produtos, substituindo, né, a Europa que fazia esse papel. Belezinha? Tranquilo? Tá, Jean. Mas a indústria se alocou somente aqui em São Paulo nesse início? Sim. Depois ela vai caminhando junto com a expansão de quem? Do café. Por quê, Jean? O café nessa região aqui, ele vai gerar um problema no solo. Eu não falei para vocês que é um solo naturalmente fértil, mas se você plantar café, plantar e não fazer nenhum tipo de tratamento desse solo, esse solo vai ficar pobre. Então não tinha mais como plantar café aqui. Então você vai ter a expansão do café para outras regiões. A gente já está falando de século XX. Tá, Jean, mas esse momento que a Inglaterra deixa de comprar o nosso café, o Brasil para de produzir café? Claro que não. Nós temos outros mercados, como o mercado estadunidense e o próprio mercado interno, que o café faz parte do nosso dia a dia. Toma um cafezinho de manhã, o café da tarde, né? Num encontro eu também tomo café. Então é um mercado consumidor que também vai consumir esse produto. Então, continua se produzindo café no Brasil e a galera começa a expandir o café para outras áreas, principalmente áreas que você tem esse tipo de solo. Aqui no centro do estado, a região de São Carlos, das cuestas basálticas, que é um relevo que sempre aparece na prova da FUVEST. A cuesta é de rocha magmática, então você também tem o solo terra roxa. Em toda essa parte do estado, onde eu tenho Botucatu, São Carlos, indo em direção a Ribeirão Preto. Aqui nessa região, por exemplo, tem uma cidade que se chama Terra Roxa. Olha aí, ó. E aqui você tem o plantio de café. Esse café também expande para outras áreas do estado, menos essa área aqui, que é o Pontal do Paranapanema. Esse aqui é o Rio Paranapanema. Porque aqui você tem um solo bem pobre, um solo arenoso que dificulta o plantio. Não impede o plantio, dificulta. Se você fazer um manejo adequado, né, você vai conseguir produzir café aqui. Suave, tranquilão? Bora pra cá. Tá, Jean, o café se instala aqui. Atrás do café, para pensar, quem tem que vir? As ferrovias.
Porque quando o café era produzido nessa região do vale, ficava próximo à região de Santos. Era só descer a serra. O café era escoado por mulas. Mula, né? Aquele cavalinho pequenininho lá. Colocava o saco aqui, ó, atrás das costas dele e descia. Imagina agora você escoar a produção de São Carlos em direção a Santos. Quase impossível. Então você tem que criar um sistema logístico para escoar essa produção. Aí vem as ferrovias. Atrás das ferrovias vem as pessoas. E também onde você tem trem, trilho, você precisa ter o quê? Para pensar, gente. Você precisa ter indústrias para manutenção desses trens, manutenção desses trilhos. Por exemplo, a cidade de Rio Claro. Ali você tem um entroncamento ferroviário. Então chega aqui, ó, o trilho e ele se divide, né? O trilho que vai continuar até São José do Rio Preto, Votuporanga, e outro que vai para a região mogiana. Então tem uma oficina da FEPASA, que era a empresa do estado que tomava conta dos trens, das ferrovias. Então se você tem ali as oficinas, tem gente chegando para trabalhar. Você tem gente ali, tem dinheiro. Essas pessoas consomem. O que vai acontecer? Aparecem outras indústrias. Indústria alimentícia, você tem uma indústria têxtil, tudo se alocando dentro dessa dinâmica. Café, cidade, oficinas mecânicas de conserto e manutenção de trens. Você vai ter a indústria de bens de produção não duráveis. E conforme esse trilho ia se expandindo para a cidade de Araraquara, para a cidade de Rio Preto. Rio Preto era fim de linha do trem. Então imagina o tanto de gente que veio para cá. Por isso que hoje é uma cidade polo, é um dos quesitos. A cidade cresceu mais rapidamente por conta do trilho do trem, claro, acompanhando aí o café. As regiões onde você não teve o plantio de café, como o Pontal do Paranapanema e essa região aqui, ó, que é o Vale do Ribeira do Iguape, vão ser as duas regiões mais pobres do estado de São Paulo. Por quê? O café trouxe renda e aí trouxe a indústria, dinamizou muito mais a economia. Aqui você não teve café, você vai ter uma ocupação mais recente, principalmente a partir da doação de terras aqui. Você tem ali municípios de extensão territorial gigantescas nessa porção do estado de São Paulo. E aqui você vai ter o destaque a pecuária. Já que o solo é pobre, não compensa investir muito no manejo do solo, coloca o gado para pastorear. Já essa região aqui, que é o Vale do Ribeira do Iguape, aqui você tem uma área de proteção de Mata Atlântica, é uma APA, uma área de preservação ambiental. O restante do estado, você tem a ocupação e o desenvolvimento dos setores industriais. Vem cá, ó. Essa área aqui, que é a área laranja, é a área industrial. A principal área industrial do estado de São Paulo é a região metropolitana de São Paulo, onde eu tenho o ABC Paulista, Santo André, São Bernardo e São Caetano. Indústrias de bens de produção não duráveis. Você tem ali em São Bernardo e Santo André a indústria automobilística que entra no Brasil a partir da abertura econômica proposta por Juscelino Kubitschek de Oliveira. Já em São Caetano você tem o forte a indústria branca de lavadoras, de refrigeradores. Conforme você vai indo em direção ao interior, você chega na cidade de Campinas, uma grande metrópole conurbada com diversas cidades ali, Valinhos, Vinhedo, Santa Bárbara, Cosmópolis. É uma cidade das novas tecnologias. Então você tem ali a informática, telecomunicações, por conta da Unicamp, que vai ser aí o promotor do desenvolvimento tecnológico dessa região. Conforme você vai em direção ao vale, tem um resquício de desenvolvimento ali, que é São José dos Campos. São José dos Campos está estrategicamente localizada entre São Paulo e Rio de Janeiro. Ali você tem desenvolvimento de tecnologia de ponta. Você tem a Embraer, você tem o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Então, um polo de desenvolvimento de tecnologia como a cidade de Campinas.
Conforme eu vou em direção ao centro do estado, você tem São Carlos, com a maior quantidade de doutores per capita do país. Você tem ali 3 universidades públicas. Você tem a UFSCar, você tem a USP, onde você possivelmente quer estudar, e também você tem o Instituto Federal e outras instituições privadas. Aqui você também tem um leque muito grande de indústrias ligadas à tecnologia, ligadas à indústria branca e também aeroviária. Aqui perto, o Gavião Peixoto, você tem Embraer. Ali perto de Araraquara, você também tem a oficina da Latam. Tudo localizado aqui no centro. Passando Araraquara, você já vai ter um outro perfil econômico aqui. Você vai ter um perfil muito mais misto, como essa área central aqui também, tá? Aqui você vai ter a agricultura como um dos motores e também o comércio e serviços. São cidades polos que tem ali um raio de influência muito grande. São José do Rio Preto, só para você ter uma ideia, tem a área de serviços muito forte ligada à saúde e educação para fornecer para o Mato Grosso do Sul, para a região de Minas e, claro, para toda essa região do Noroeste Paulista. A mesma coisa, Ribeirão Preto, comércio e serviços e o setor agrícola também com muito destaque. Ó, Ribeirão Preto, gente, você vai ter ali o sucro alcooleiro como destaque. Me dá um exemplo, já, o que é isso, sucro alcooleiro? É o plantio, a colheita e a transformação da cana em álcool, ou melhor, etanol e também o açúcar. Só para você ter uma ideia, Ribeirão Preto você tem a AgriShow, uma das maiores feiras do mundo do agronegócio. Belezinha? Vamos só descer aqui. Bauru também é um polo de comércio e serviços. O aluno tem que ficar ligado nisso, comércio e serviço, Bauru. Logo perto de Bauru tem Marília, a indústria alimentícia de Marília, também é um destaque importante. Você tem ali os biscoitos Marilã. No Pontal, a cidade de destaque é Presidente Prudente, também é comércio e serviço. Perceba que são áreas mistas. E aqui, ó, mais no interior, pegando aqui a fronteira, né, com o estado do Mato Grosso do Sul, você tem aqui o Rio Paraná, essa região. O destaque é o setor agrícola. Pega também toda a região aqui, ó, do famoso Vale do Ribeira do Iguape, que você também tem o setor agrícola em destaque. Aqui essa região aqui de Mogi, próximo a Minas Gerais, também é o setor agrícola como destaque. Aí você para pensar, você tem toda uma dinâmica econômica muito bem distribuída nos 3 setores da economia. Você tinha no passado os trens para escoar essa produção. Só que agora o trem foi deixado de lado por conta de um perfil de desenvolvimento logístico escolhido num determinado momento que foi pautado no automóvel. Quem foi esse cara que fez isso? Juscelino Kubitschek de Oliveira, com a abertura da nossa economia para a entrada das multinacionais, principalmente as automobilísticas aqui em São Paulo. Então, se deprecia o trem e passa a dar um foco nos caminhões. Sem caminhão, o Brasil para. Triste realidade dos dias de hoje. Poderia ser muito mais diversificado o nosso sistema de distribuição de mercadorias. Consequentemente, a gente ia diminuir o custo Brasil, aquilo que impede o nosso desenvolvimento aí, né, econômico e ter mais competitividade no mercado internacional. E São Paulo não foi diferente, então ele vai distribuir rodovias no estado de São Paulo. São rodovias pedagiadas, caras, mas de boa qualidade. E ó, precisa saber, presta FUVEST, presta Unesp, presta Unicamp, tem que saber o nome das rodovias. São Paulo, Rio de Janeiro, eu tenho quem aqui? A Via Dutra. Tá? Então guarda esse nome, ligação importante entre as duas grandes metrópoles. No futuro pode ser formada ali uma grande megalópole, que é a união física de 2 ou mais metrópoles. A ligação entre São Paulo e Santos, você tem aqui a Anchieta Imigrantes, também importante para escoar a produção aqui no Porto de Santos, que é um porto de exportação. Você tem outra rodovia importante que liga São Paulo a Curitiba, que é essa daqui,
que é a rodovia Regis Bittencourt. Você também tem uma que liga São Paulo a Belo Horizonte, que é a Fernão Dias. Aqui você vai ter o complexo Bandeirante, né, onde depois você tem a divisão entre Washington Luiz, que vai para o interior mesmo do estado, e aqui desse lado você tem a Anhanguera, que liga também aqui a região de Campinas a Ribeirão Preto. Outra rodovia importante é essa daqui, que é a Castelo Branco, que passa ali na região de Sorocaba. Ponto importante também, eu esqueci de falar com vocês sobre ela, porque Sorocaba historicamente também está ligada à indústria têxtil. E a cidade passou por uma remodelação do seu setor econômico por conta da competitividade com a indústria têxtil chinesa. Então, na China, mais barato a roupa para se produzir, consequentemente para se vender, e aqui a nossa indústria começa a perder espaço. E Sorocaba entra nesse declínio e remodela todo o seu setor produtivo, passando a desenvolver o setor de tecnologia, né? Pegando a rabeira aqui, ó, de Barueri, que é uma cidade também próximo a São Paulo. Essa rodovia Castelo Branco traz, né, a população aqui para o Pontal do Paranapanema. Aí você tem outras ilhas industriais espalhadas aqui, por exemplo, aqui em Franca, perto de Ribeirão Preto, indústria do calçado masculino forte. Você também tem a cidade de Birigui, calçados femininos, e a cidade de Jaú, aqui perto de Bauru, de Brotas, que é de calçado feminino. Essas especificidades de municípios, né, tá ligado a um setor produtivo, se chama arranjos produtivos locais. Como eu vivenciei num pequeno município perto de Ribeirão Preto que se chama Tambaú. Esse município tem um setor produtivo focado nas cerâmicas e também em um setor que é importante, que é o setor do turismo. Dá uma olhadinha que eu explico direitinho para vocês o que é um arranjo produtivo local. Quando nós falamos de arranjo produtivo local, estamos falando de uma união da sociedade, da política e do setor industrial, em prol de uma única atividade econômica. E essa atividade econômica, muitas vezes, está relacionado à matéria-prima. Aqui no município de Tambaú, interior de São Paulo, você tem a indústria ceramista como polo promotor de toda a economia regional, aproveitando a questão que envolve a característica do solo da região com uma grande composição de argila. Para uma APL dar certo, você tem que ter inovação. Para produzir inovação, você precisa ter a universidade em comunhão com esses setores social, político e econômico. Só assim você vai ter aí a pujança do setor econômico, que é específico de determinada região. No caso de Tambaú, no interior de São Paulo, falta essa união universidade e setor produtivo. Com isso, há pouca inovação. Com a falta da universidade desenvolvendo tecnologia e inovação para o setor ceramista da cidade de Tambaú, ela perde na concorrência com outras localidades que também desenvolvem produtos ligados à cerâmica. As APLs também sofrem com a concorrência do mercado externo, principalmente da China. Por exemplo, aqui no município de Tambaú, eles produzem muitas pastilhas. Que são pastilhas, Jean? São as cerâmicas que são utilizadas principalmente em revestimentos de piscinas, por exemplo. A concorrência com o mercado chinês é desleal por conta da questão que envolve a mão de obra barata, a ausência de sindicato, legislação ambiental muito mais frágil na China. E o produto chega no Brasil mais barato do que o produzido aqui. Claro que a nossa burocracia, carga de impostos também oneram o empresário ligado ao setor de cerâmica. E aí, entenderam direitinho? É um ponto também importante para um vestibular de alta concorrência.
Vai te dar um corpo para uma resposta dissertativa. Olha, passei por todo o processo histórico da industrialização de São Paulo, é muita informação. Assista a aula de novo, anotem tudo isso aqui, ó, vai te colocar na USP, na Unesp, na Unicamp, é uma aula focada. Então já deixa o like e olha, se inscreva no canal, é a única coisa que te peço, é um canal de educação, não é um canal de entretenimento. Então, ó, se inscreva no canal, também deixa o joinha, divulgue nos WhatsApp da vida aí. E também, olha ali, ó, nos comentários, tem dúvida, tem elogio, tem crítica, coloque ali que eu vou bater um bate-bola legal ali com vocês. Belezinha, pessoal? E ó, quer fazer parte do Gabaritagel, ter aulas completas como essa, de história, filosofia, sociologia e geografia com 2 professores, monitoria, simulado, um monte de coisa? Ó, gabaritagel.com.br, a maior plataforma de ciências humanas. Beleza, pessoal? Tamo junto, hein? Pra cima deles. Gabaritagel. Abraços!